Olá, tudo bem? Canal 10, Rede 10 de televisão, começando mais um Política. Aqui a nossa intenção, o nosso trabalho, o nosso esforço, a dedicação de toda a equipe é para você que assiste o Política entender por que a política pode influenciar na sua vida, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todo mundo depende de uma decisão política. E o nosso programa aqui, nosso objetivo é sempre trazer especialistas aqui, pessoas empresárias de sucesso, políticos, para mostrar para você que todo dia uma decisão política pode ajudar, interferir na nossa vida, seja ela qual for, independente de qualquer classe. O Política está no ar. Muito bem, começando mais um Política, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua sugestão de pauta. Nós estamos cumprindo, né, todos os e-mails, mensagens e até cartas, acredito, que a gente recebe aqui na Rede 10, no canal 10 de televisão, o mais antigo canal de Cabo Frio, que hoje chega em 20 municípios, né? E graças, claro, à tecnologia, você assiste o nosso programa em qualquer lugar do mundo, basta você ter um celular ou o seu telefone, enfim, plugado na internet. Conversando hoje com uma pessoa muito especial, como todos os nossos convidados, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma história de sucesso e principalmente um olhar apurado sobre a política e como a política pode mexer com a vida de todo cidadão. Conversando com o empresário Renato Marins, 82 anos, atual presidente da Associação Comercial de Cabo Frio e o homem que fundou a Remar, né? Quem não conhece a Remar. Seu Renato, muito obrigado por aceitar o convite do Política. Muito obrigado a você, a sua equipe, de estar nos recebendo. E primeira coisa, dizer que eu não tenho nada especial. O senhor é uma pessoa especial. A gente é aquilo que a gente convive com as outras pessoas, que a gente aprende. Claro. Todo mundo tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Então eu tive graças a Deus, tive esse talento de poder ser curioso, muito que eu sou. E através da curiosidade você observa já pessoas lá atrás que deram exemplo de vida, como nossos pais e amigos e outras pessoas mais, filósofos, professores, que tem a ver muito, as minhas professoras desde da cartilha, do primário, né? E então a gente vai moldando nisso. A gente é formado nesse... Eu costumo dizer, claro, né, o jornalista tem algumas vantagens, eu conheço o seu Renato há muitos anos, tive a grata satisfação de receber o convite, trabalhar com o seu Renato em um determinado tempo, e eu costumo chamar o seu Renato também de professor, porque já ensinou muita gente em diversas profissões, orientou muita gente, ajudou muita gente, tem uma história, 82 anos, de uma carreira de sucesso. Seu Renato, Remar, começou aqui, chegou... Tinha muito mato, tinha valão, tinha tudo, e o seu Renato tem um olhar apurado, disse assim, aqui eu vou me instalar, né, veio de uma outra cidade e começou a construir. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa sua... desbravar isso. Antes de eu começar a abrir a Remar, existe até hoje, graças a Deus, a Imobiliária Anchieta, que foi uma firma que eu fundei lá em Magé, junto com um amigo que faleceu agora há pouco tempo. E depois eu queria vir para cá, ele queria permanecer lá, nós rachamos a empresa, eu fiquei sozinho com a imobiliária e acertamos tudo, ficamos amigos, tudo, feito tudo no consenso, não teve nenhuma discussão, graças a Deus. Então foi onde eu vim para cá. Isso tem cerca de 40 e tantos anos, quase 50 anos. Depois, então, que eu fui chegar da Remar, porque aí eu vim construir um condomínio. Ali no antigo valão. Exatamente. Né? Quando eu vim a Cabo Frio a primeira vez, vim numa excursão. Eu tinha uma barraca, vendia umas laranjas, umas balas, na porta da fábrica de Santo Aleixo, que é o segundo distrito de Magé, e um amigo me chamou para mim numa excursão. E chovia muito, nós viemos naquele tempo, não tinha aí sequer o asfalto da estrada de Rio Bonito ligando a Araruama. Podia ter... Levava 5 horas para chegar aqui. Mas a gente tinha que ir a Tribobó e depois vir pela serra, e exatamente, era uma viagem longa, porque tinha que dar essa volta e naquela semana chovia muito. E felizmente quando nós chegamos
já em São Pedro, começou um mormaçozinho, e foi onde eu desfrutei muito. E já naquela época dei uma caminhada em sentido das dunas. Naquele tempo existia um trampolim Sim. no Forte São Mateus, naquela pedra. Eu tive o prazer de mergulhar naquele trampolim. Que maravilha. Exatamente. Então ali não tinha praticamente nada. E, então já naquele tempo eu deslumbrei. Aquele banho já foi para... Exatamente. E lá É atrás, aqui que eu quero ficar. na minha escola primária, existia um livro, não me lembro se era a primeira ou segunda série, que chamava-se Meu Tesouro, e tinha, falando sobre a indústria do Brasil, falando sobre o sal, e tinha uma foto em preto e branco, mostrando uma salina de Cabo Frio. E a professora ministrando aquela aula, ela disse, olha, diz que é muito bonito, mas isso foi em 1952, por aí, quer dizer, lá vai aí uns 70 anos. E aquilo ficou gravado na minha mente. Quando eu tive a oportunidade, só naquela época que eu vim de Brasília, que eu fui pioneiro de Brasília, tive 5 anos como candango, trabalhando na construção de Brasília. Exatamente. Aí foi aonde, depois de tive essa chance, fiz essa pequena viagem, depois a vida da gente vai mudando, e depois eu vim passar aí uns 3 dias em Cabo Frio, num apartamento ali na rua Francisco Mendes, edifício Vendaval. A gente tinha um amigo lá que era rotariano, eu Sim. já era rotariano, e esse amigo, vizinho, comerciante, a irmã dele tinha um apartamento de ali, aqui tirei e nós viemos. Ficamos ali 3 dias, depois no outro ano nós viemos e ficamos no edifício Três Rios. Foi gostando. Já cada um ficou no quarto da casa e tal. Fui gostando e eu sempre tive muito gostei muito de estar participando, reunindo com amigos. Sem dúvida. Não é isso? Que eu acho que a vida é isso. E então eu lancei a ideia da gente construir um pequeno condomínio onde nós construímos, que está lá construído até hoje. Eu tenho o prazer de ter uma casinha lá que meu filho, quando vem aqui, que é comerciante em Magé, ele vem e fica nessa casa. E existe até hoje. E nós fizemos aquilo e eu fiquei no intuito que nós tínhamos... tinham mais 2 sócios, com dono, que entendia de construção. Eu não entendia nada. Mas eles nunca podiam vir, e coube a mim fazer o projeto, coube a mim trazer a mão de obra para cá, trouxe famílias que estão aí até hoje, e aí fizemos aquele pequeno condomínio e depois as pessoas passaram. Agora, aí foi aonde eu vi que o mercado imobiliário era muito bom. E aí depois, então, nós criamos essa firma imobiliária para construir lá, e depois eu acabei vindo para cá e fiquei até hoje. E a minha área de atuação de construção foi ali, primeiro ali atrás do Hotel Labrise, né? Depois ali na verdade, Rua Mercúrio. Para quem não sabe, era um antigo valão. Valão do Braga. Ninguém queria, o terreno também não valia essas nada. coisas. Exatamente. Não. O senhor Renato teve essa visão. Hoje você vai ter que ter muito dinheiro para comprar algum imóvel ali naquela área. Exatamente. Porque ali, aquele valão, eu falava que naquele tempo era o maior vala de esgoto de céu aberto do mundo, que começava ali, vinha até na Joaquim Nogueira, ia até lá na estrada do Arraial, e depois fazia aquele braço aqui no Parque Bulli. Sim. Né? Tinha também o valão do Jardim Excelso. Tinha o balão aqui do Parque Exatamente, Bulli. tinha também aquele lado do Jardim Esperança. E depois, com a minha luta, a nossa luta lá, fundamos a Associação de Moradores do Braga, começamos, e eu lancei a ideia da gente fazer se cotizar com os moradores, uma parceria com a prefeitura. Na época era o governo do Dr. Ilvo Saldanha, fizemos ali uma parceria, mas o sistema político puxou tão para trás que nós tivemos dificuldade de toda a ordem, e aí fiz um movimento de conscientização política, do qual você conhece muito bem. Vamos falar disso aqui. Chamado MCR. MCR. Exatamente. Aí viemos
consegui construir somente ali 165 metros, porque o Avalão começa ali na Praça da Vila Nova. Eu estou contando isso tudo porque muita gente não conhece a história. É verdade, é verdade. E você sabe que eu, se tivesse vaidade, essa coisa, pagava uma página de uma imprensa grande para mostrar que aquilo foi iniciativa nossa. Não, sem dúvida. Agora, eu fiz isso por quê? Porque eu já tinha uma experiência, como era menino, que existia um bairro lá no meu distrito que não tinha luz. E foi feito, e as prefeituras, naquela época, as prefeituras não tinham nenhum recurso. O recurso era mínimo. Então foi feita uma parceria entre a comunidade e... Cada um faz um pouquinho. Exatamente, com a prefeitura, e foi colocado, então, a luz da Companhia Brasileira de Energia Elétrica, depois Celv, Sérgio, E aí foi indo. Ampra, não é isso? E agora é Enel. E agora Enel. E já isso são Seu Renato, mais de 70, quase 70 anos nessa história atrás. começou o MCR. Sim. Aliás, o seu Renato me convidou lá, participei para fazer alguns exemplares do movimento de conscientização e renovação. Por que o senhor criou o MCR? Mas foi voltado nisso, porque a gente vê que existia muita compra de votos, né? Compra, vamos dizer, interesse, né? Sim. O sistema político. Porque, se tem uma desgraça que existe, se existe inferno, é o sistema político, principalmente brasileiro. No mundo, mas no Brasil, nós ficamos aí 100 anos atrasados. Está vendo? Porque você vê que não existe um país tão rico tanto de capital humano, Sem dúvida. tá? De cérebros, de crianças, de jovens, que não estão sendo aproveitados. Estão sendo exportados. Uma universidade igual a Universidade Federal, que é uma grande instituição, forma os seus jovens, vai todo mundo para fora, trabalhar lá fora e não quer ficar no país. Porque realmente a gente está vivendo uma situação que chegamos ao fundo do poço. Os políticos que nos assistem, que nos ouvem, e muitos deles sabem disso, que tem que mudar a forma de fazer política. Por isso que começou o MCR? Exatamente. Movimento de conscientização. De conscientização e inovação de Cabo Frio. E aí eu lembro que eram vários empresários, a coisa Não, o povo em geral. Aqui mesmo nesse bairro tivemos a oportunidade de fazer palestra aqui na Praça Siqueira, aqui no Colégio Santos Anjo Custódio, na Boca do Mato, Jardim Esperança, que não era um partido Tangará. Político, né? Não, porque não é partido político. Ele seria para era um movimento popular. Trazer todas as pessoas, não importava a situação financeira, social, não, nem também de ideologia política. Pessoas pertenciam a qualquer partido, poderiam participar. Agora, só que nós temos uma filosofia dentro do movimento, como você tem nas igrejas, que você tem um estatuto, que você tem... Claro. A igreja é aberta a todo mundo, mas você não pode... Cumprir. Tem a regra a cumprir. Quem aceitar, aceitou. Quem não aceitar, agora não se pode querer mudar. Então, qual era a nossa base? A nossa base era de melhorar a condição de vida, e tem que ser através, como você falou muito bem, através da política. Principalmente... porque tudo é política, né? Sim, lógico. Porque tem pessoas, até gente esclarecida, que diz assim, eu sou apolítico. Isso não existe apolítico. Porque dentro da nossa casa tem política, sem dúvida. Aqui nesse estúdio aqui, tem que ter, não é política partidária, e temos que respeitar a ideia. Tem que separar isso, senhor Renato, tocou no assunto aqui. Separa a política partidária de políticas e respeitar umas aos outros. Políticas empresariais. Exatamente. Que é exatamente o que o movimento fazia. Assim, quem tem a sua religião tem que respeitar a religião dos outros. Porque nós nunca estamos... só eu que estou certo. Não. Então, nós sabemos... Abaixo do exatamente. superior, É a certo, cultura, né? Que vem, principalmente o Brasil, foi a religião que veio para o Brasil e cresceu muito aqui, o candomblé, por causa, infelizmente, da escravidão, que os negros seriam bem-vindos, mas não daquela forma. Sim. E a própria política maltratava eles dessa forma. Dependendo deles e maltratando eles. Exatamente. Tudo na nossa vida se resolve nisso. Você vai ter
uma boa educação, se você tiver um sistema político avançado, emprego, segurança, tudo que você pensar na vida, Claro. até condições cada um tem dentro da sua casa. Se você não tem uma rua preparada para você chegar em casa, se você não tem a sinalização, não tem segurança, não tem educação, não tem... Quer dizer, e no Brasil, eu não estou falando mal desse A, o B ou C. Não, isso é uma realidade. Vou generalizar. É o sistema que atrapalha o Brasil todo. Mas como? O que é o Brasil? Na minha concepção, e eu acho que tem que ser, os municípios são as células do país. Sem dúvida. A vida começa na Exatamente. cidade. Então não adianta, eu queria resolver o problema lá de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, Você lá não de resolve Brasília. da sua rua, né? Não, nós temos que resolver, porque todo o princípio, ele começa dentro da nossa casa, da nossa família, a gente preocupado. Então o chefe de família trabalha para o bem-estar, o quê? Primeira coisa, da família. Se tiver filho, dos filhos. Depois da esposa, em terceiro lugar ele. E ele fazendo isso, ele acaba ficando em primeiro lugar. E também, numa sociedade, é a mesma coisa. Não adianta a gente cuidar só da casa da gente, mas a gente tem o problema que tem um vizinho da esquerda, da direita, da frente, da casa, da rua, do bairro e da cidade, nos aflige a todos. Sem dúvida, o senhor Renato tocou num ponto importante. Aliás, o antropólogo Roberto da Mata tem vários livros, eu estou relendo alguns livros dele, e que ele diz o seguinte, senhor Renato, aliás, o Brasil, existem dois Brasis, que o senhor Renato tocou agora, o Brasil dentro da sua casa, que você administra, que você tem as suas políticas da sua casa, e quando você sai para a rua, você tem outro Brasil com outras políticas. E que acaba sendo da sua casa sendo uma desgraça dentro da casa. E uma coisa não está combinando com a Não outra. combina. Porque, Como é que resolve isso, senhor exatamente. Renato? Como é que resolve isso? Resolve através disso aqui. Não é com dinheiro. Educação. Educação, conhecimento. Gente, vamos deixar de viver num sistema, só tem perdedor. Me diga aqui quem ganha. Todo mundo, a sociedade, Todo mundo está perdendo, porque quem está no governo, seja lá não importa. municipal, Alguém estadual, tem que estar no não governo. interessa. Quando ele sai, ele também não tem segurança. Ou se ele tem a sua segurança lá, porque ele é governo, essa coisa, mas os filhos não têm, a esposa não tem. Ou quando ele sai, também não tem. O sistema está Então, enferrujado. Tem que se entender que a vida está ligada. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi muito, porque o meu distrito lá, ele fica, porque Magé é a sede, é aquela baixada. Na subida Mas de quem você vai pra chega Teresópolis ali. a alguns distritos, como o segundo distrito, que é Santo Aleixo, tinha Guapi, que hoje é município. Guapimirim. Então, Cheguei lá você tem recentemente. também o quinto distrito, Raiz da Serra, que engloba ali, Piabetá, Fragoso, não sei o quê, que é uma cidade, devia ser até o município, emancipar, não emancipar, foi emancipar Guapi, para tirar, esvaziar a política de Magé para aquela região de Piabetá, sempre elegeu os prefeitos e levar toda a produção de Magé, a maior parte para lá. E a sede mesmo ficou prejudicada. Então, são todos arranjos políticos, amarra a política que o sistema... Na verdade, se você subir na rodovia, eu tive lá recentemente, você subir em direção a Teresópolis, você tem que entrar em Magé, numa escola ali, para você ir para Guapimirim, você entra no município para poder entrar no outro, né? Você vai pela rodovia... tem uma ali escola é o seguinte, ali, você entra naquela... você a vai escola é de Magé, mas a estrada é para Manilha, naquela baixada ali, aí o Guapi faz divisa com Itaboraí, que vem em Vila Nova Itambi, que é distrito de Itaboraí. Depois vinha Magé, mas agora não, aí vem Guapi, aí entra em Magé, depois de Magé você entra na sede, vai para Santa Lia, segundo distrito. Depois lá na frente se paga um pedágio caro. É verdade. Para você, entende? Voltar de novo para o Exatamente. município. Então são essas políticas que nós estamos falando, tudo organizado e arranjado pelo sistema político. Seu Renato, só para a gente terminar esse bloco aqui, o MCR está ativo ainda? Se alguém quiser participar do movimento, como é que faz? Está através porque agora nós estamos desenvolvendo, através da associação comercial, que eu desenvolvi um projeto
de turismo para a baixa temporada. A gente vai falar isso agora no E outro bloco. depois vamos falar nisso. Então ele está ativo. Ele está sempre, ele nunca pode dar, mas agora nós estamos criando um pequeno estúdio Sim. lá na Remar, É. onde nós vamos fazer um podcast, Maravilha. onde eu O seu vou Renato tá poder em dia estar aqui explanando a minha experiência, a lição de vida, Claro. e também falar sobre o comércio, sobre, enfim, sobre isso tudo. Pois não. Empresário Renato Marins, atual presidente da Associação Comercial. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Política. Já voltamos. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tem milhões de pessoas que sofrem com essa pobreza. As desigualdades não se limitam à diferença entre ricos e pobres. Temos também um abismo das diferenças entre homens e mulheres, negros e brancos. São diferenças salariais, mas também de direitos, puxados pelo racismo e machismo. Reduzir essas desigualdades é fundamental para que todas e todos tenham acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia. Mas o que podemos fazer para diminuir essas desigualdades? Um dos caminhos é ter um sistema tributário mais justo. No Brasil, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que o 1% mais rico da população. Se os super ricos pagassem mais impostos, teríamos mais dinheiro para investir em políticas públicas para os mais pobres, o que ajuda a reduzir as desigualdades. Outro caminho é o controle e a qualidade de gastos nas políticas sociais, onde a sociedade tem o direito a uma informação transparente. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades são princípios da nossa Constituição. Essa é a nossa agenda e pode ser a sua também. Nos ajude a tornar a sociedade brasileira mais justa, menos desigual. Muito bem, de volta aqui com Política na Rede 10 de televisão, chegando via cabo em mais de 20 municípios, né? Graças à tecnologia e, claro, em qualquer lugar do mundo você assiste pelo seu celular, pela sua Smart TV, no seu notebook, se tiver um ponto de internet, hoje você assiste o Política. Muito obrigado por sua audiência. Conversando, para você que ligou o aparelho agora, conversando com o empresário Renato Marins, 82 anos, dedicados a ajudar as pessoas. Seu Renato perdeu a conta de quantas pessoas ele ajudou, quantas, eu chamo ele de professor, porque ele já ensinou muita gente, ensinou profissão de pedreiro, ensinou na padaria, onde ele passa, ele deixa um legado ensinando as pessoas. É um exemplo de vida, seu Renato Marins. E agora voltou, já foi presidente da Associação Comercial, de novo na CIA. Seu Renato, Presidente da Associação de Hotéis, já foi. Presidente da Associação da Construção Civil. O currículo dele é imenso. Presidente da Associação, atualmente, dos moradores do Algodoal, hoje. E fui presidente da associação e fundador da Associação de Moradores do Braga. Maravilha. Então, sim, e ainda é membro da Associação Brasileira de Imprensa. Sou diretor da BIH, da BIH, a qual eu tenho a honra, eu era conselheiro, depois me promoveram a ser um dos diretores do Estado, participando da diretoria da BIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro. Maravilha. Então, Muita assim, honra. experiência... E sou presidente do PROCON, do Procon de Café, sem ser remunerado, quero deixar isso bem. E agora claro. Assumiu assim aí os amigos todos, né? Assim, seu Renato só vai assumir a CIA de novo, seu Renato subiu lá os E 4 falida. andares da CIA. Associação. E aí, jornalista tem alguns, eu sempre falo aqui que, né, jornalista tem algumas oportunidades, né, que a profissão nos permite. O seu Renato me chama e me mostra um papel assim, quando ele assumiu a CIA, agora ano passado, com uma dívida que passava R$700 mil. Seu Renato,
Deu vontade de desistir, mas o senhor não é homem de desistir. O senhor falou para mim assim, vou encarar mais essa, é isso? Exatamente, porque, vamos, é como você falou, que eu não faço aquilo que a gente diz para ajudar, não é pensando em ir para o céu, eu não entendo, cada um tem a sua fé, essa coisa, não é por causa disso. Porque, como eu te falei, aonde eu fui criado, fui com muita natureza nas serras. Sem dúvida. E as serras proporciona, ali tinha dois rios de cachoeiras, com água muito boa, com muita mata, com muita fruta silvestre. Então eu tive uma infância muito boa e a gente achava que aquilo era atrasado e depois de um certo tempo que eu saí de lá, que eu fui ver a grandeza, quanto que aquilo me ensinou e eu não estava entendendo, depois passei a entender. Por quê? Porque na natureza, uma planta protege a outra, ajuda a outra. Uma árvore chega a certa época, ela fica desfolhada, vira adubo, o vento joga as folhas, a maior parte em volta dos pés dela, para que a semente dela caia e vai germinar outras plantas, mas também o vento afasta também algumas folhas para longe, e aonde essa própria árvore maior vai adubar também as plantas menores. A própria, na natureza, na vida selvagem, nos animais, você mostra esse ciclo que isso é Deus. Sem dúvida, isso é um poder Deus. superior que a gente fala. Deus é isso, é na natureza. Deus está em toda parte, nós sabemos disso. Por que está em toda parte? Porque está nos astros, não é? Está no sol, na lua, no mar, sem dúvida, está nas matas, está nos animais e estão dentro de nós. Como o diabo também, claro, pode entrar dentro de nós, porque você sabe que todos nós, o ser humano tem um cérebro, e esse cérebro tem partes diferentes, uma para sentir assim a satisfação da amizade, da alegria de uma festa, como também de degustar uma cervejinha, um vinho, e também nós temos a parte da emoção e temos a parte também, se nós não tivermos um entendimento, uma educação onde vem a necessidade do ensino religioso, da prática da religião, para que nós possamos aprender e controlar os nossos impulsos. Tanto é que existem casais que vivem aí anos e anos e anos, quando chega de repente, começa a brigar por motivo qualquer, e às vezes um quer matar um ou outro e ainda usa até os filhos ou outros meios para poder agredir. Então você olha o que a gente tem dentro de nós, de bom e de ruim. Então nós temos que saber dosar. É muito bom tomar uma cerveja, mas tudo com equilíbrio. Uma das maiores coisas importantes que eu vi na vida, que eu procuro praticar, é a busca do equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Tudo na vida. Você não pode dormir demais, não pode dormir de menos, você não pode comer demais, não pode namorar demais. Quer dizer, tudo existe, até o dinheiro. É claro. E o capital tem que ser bem usado a favor dos outros. Então, tudo que eu fiz, que eu procuro fazer, não é porque eu quero ser bonzinho, não. É porque aprendi e eu tenho essa retribuição, porque eu tenho filhos, com o pai que está até uma bolsa muito importante, uma filha na Inglaterra, já fazendo pós-graduação. Eu tenho uma filha antropóloga, professora, e com 2 mestrados, e com doutorado, e já terminando a pós-graduação e doutorado, aí fazendo trabalho para outros países, para diversas faculdades, universidades. Que morava no Rio, né? Mora no Rio. Um dia eu estava com o senhor. Está sempre viajando, exatamente. Isso, exatamente. Muito inteligente, graças a Deus. Então, meu filho, eu tenho sido abençoado. Então, eu acredito no retorno do que você faz. Claro. E eu estou dizendo, eu não vejo por quê, principalmente os políticos, que gerem os recursos nossos, que têm toda a condição de nos proporcionar bem-estar e são pagos para isso, mas vivem, infelizmente, coitados, num sistema onde só tem coisa maléfica. Infelizmente, são poucas exceções. Existe exceção, mas são poucas. E todo aquele que está dentro de um sistema, ele é engolido
pelo sistema. Então, esse negócio de dizer, porque fulano que vai vir vai ser melhor. Não vai. Mentira, conversa fiada. Nós estamos cansados disso. É verdade. Se elege, entra no carro com vidro escuro, que você não vê, não é verdade? Você não fala com mais ninguém, com dificuldade. Só vai ver daqui a Quer 4 dizer, anos. então, eles trabalham dentro daquele sistema de proporcionar crescimento. Você falou sobre o turismo, então, que é um dos negócios mais importantes hoje Mas agora, do mundo. só para concluir, o senhor, como presidente da CIA, né, o senhor disse, não, eu vou aceitar esse desafio. Né? O senhor não é de recuar, aceitou o desafio. Como é que está a CIA nesse momento? Porque eu não tenho outra condições de manter o meu negócio. É isso que precisa de entendimento, amor. E aonde muitos comerciantes ficam desanimados, muitos sócios, porque eles têm muita razão, Sim. porque muitas entidades são usadas para interesse próprio. Como trampolim Outras político. pessoas e também, outro que faz uma boa ação, mas não entende o sistema e as instituições, que é tudo na vida para levantar toda a sociedade, elas ficam desgastadas. Então, não existe uma outra forma de eu continuar no meu negócio, que é deixar isso bem claro. Entendeu? Não há outra condição que não seja trabalhando para que nós possamos. A união é fundamental. Exatamente. E em Cabo Frio, que tem que viver de turismo, porque a cidade respira isso. Sim. E a região não tem região igual. Se a gente for falar aqui sobre a beleza, vai falar aí horas e horas sobre isso. E nós não estamos aproveitando. Hoje mesmo, eu tive a oportunidade de ver o noticiário com a troca da ministra, ou entrou outro ministro do turismo. Então se faz política assim, troca por interesse político e tal, e não vê que a política prejudica tanto o turismo dessa forma. Para você ter ideia, no Brasil você quase não recebe turista, o senhor, em vista de outros países. A gente países. que acompanha a sua trajetória de sucesso, Claro. E o senhor como presidente da CIA, membro de várias entidades, o senhor já viajou por esse Brasil inteiro, para o exterior. Também. Com esse olhar que o senhor... Cada viagem, o seu Renato, né? Quem é mais próximo, claro. Trabalhamos tomando um café, e o seu Renato, olha, acabei de chegar de tal lugar, tal. Com a experiência, com esse seu olhar assim, por que as coisas que o senhor viu lá, como outros secretários, tal, não se consegue fazer funcionar aqui na região? Por causa desse sistema. Porque você viu falar no sistema feudalismo. Sim. O que foi o sistema feudal? Foi o seguinte, na Idade Média, que foi a pior idade que existiu, antes um pouco, existia o Império Romano. Sim. O Império Romano dominava o mundo naquele tempo, o mundo antigo, sim, que era a Europa, aquela parte lá, a Ásia, aquela coisa. E foi dominando. Então, mas o Império Romano, ele escravizava, mas ele dava uma certa condições de respeitando a religião de cada um e tal, mas escravizava o sujeito. Então se produzia muito, né, os escravos e para as cidades. Tanto é que aquele Coliseu foi construído, aqueles teatros e tal, claro. Vivia todo mundo numa boa às custas dos escravos. Sempre. Porque os escravos eram escravo branco, era preto. Claro. Né? Bom, então, quando o Império Romano foi desgastado, que caiu, caiu exatamente. Com a queda do Império Romano, veio os bárbaros. Por quê? Porque todos aqueles territórios que o Império Romano dominava, começaram a busca pelo poder, a luta, e veio os bárbaros, e os bárbaros foi perseguindo e tomando território, matando, saqueando, por terra, tudo. Né? Exatamente. Então, e com que acabou-se a escravidão, aquele pessoal que vivia na cidade tiveram que ir para a roça, tiveram que ir para o interior, plantar, para poder produzir, para comer. Claro. Com isso, as terras se valorizaram muito. E depois veio o crescimento da Igreja Católica, que mandava paralelamente com os governantes, com os reis. Poder, né? Exatamente. E naquele tempo, o sujeito que desse uma terra para a igreja, construísse a igreja e tal, tinha garantia lá do bicho, não sei o quê. Não estou falando mal, estou dizendo o que aconteceu. A história mostra isso. A história.
Tanto é que teve a Inquisição Sim, e sim. outras coisas, perseguição de judeus, essa coisa. Muito bem. Com isso, se valorizando as terras, aqueles senhores que tinham grande quantidade de terra, que era o senhor feudal, que era o feudo. Sim. Então, o feudo era uma parte de uma fazenda, essa coisa, que você dizia, ó, você fica aqui, me paga aqui tanto da sua produção, o imposto, que eu deixo você viver aí, morar aí no estábulo com o Que, aliás, boi, com os existe até cavalos. hoje, que se chama de meieiro. Você é dono da terra, você bota alguém para trabalhar, divide a E produção. se divide a produção. Meio a meio. Exato, mas só que ali existia muita exploração, porque aqueles senhores, eles tinham até milícia, o exército, para dar garantia e dizer, ó, daqui dessa beira de rio, aqui é minha propriedade, até lá naquela montanha lá, vocês ficam aí que não há problema com vocês, eu garanto segurança para vocês, base em contrapartida, um pagamento. Aí, a falta de qualidade de vida, porque sobrava pouco alimento, que tinha que pagar muitos impostos para os senhores. Com isso, e se valorizando muito a terra, é que os senhores ficaram poderosos. E aí veio a desgraça, foi aonde veio a época das pestes, Sim. que menos alimento, mal condições de vida, de moradia, não se agasalhava, não tinha agasalho por frio, essa coisa toda. O que aconteceu? Veio a peste, veio o rato, veio a peste, veio a miséria. A peste negra dizimou quase que 1/3 Sem dúvida. da população da Europa morreram. Isso é histórico. Perdeu a força de trabalho. De 25% a 30%. Entende? Morreram, que eles tinham que incendiar aqueles cadáveres, foi abrir aquelas valas. Foi uma desgraça. Foi a pior época que o mundo já viveu, foi a Idade Média. Mas depois começaram a ver que os árabes viviam mais avançado, porque a igreja você não podia, porque tinha aquela perseguição de bruxaria. Pô, Quem terrível. fosse fazer um estudo para dissecar um cadáver, essa coisa, ele está como o Leonardo da Vinci fazia isso escondido. É verdade. Senão ele era condenado Porque, na como muitos verdade, foram a gente candidatos à sempre comenta fogueira. aqui, hoje você fala em fake news, né? Que se prega uma mentira e as pessoas acreditavam, exatamente como o senhor Renato está falando, na época da Inquisição, diziam, olha, naquela casa tem uma bruxa, ninguém... E muita gente morreu e ninguém provou, e a bruxa não apareceu até hoje e mataram muita São gente pessoas inocente. que tinham visão, que tinham inteligência. Exatamente, e as fake news não é novidade agora, exatamente. E porque o mundo evoluiu através da química, e os árabes já da química, das experiências, das pesquisas. Então a pesquisa é tudo. Sem dúvida. Então, Aonde assim, nós no Brasil ficamos para trás, e em Cabo Frio mais para trás ainda. Então, com o seu olhar, né, dessas viagens todas, quer dizer, o sistema emperra essa experiência de fazer a coisa funcionar? No turismo, principalmente, que é a sua área? Não, é o turismo, porque é nossa grande... Eu vou te dar um exemplo. Eu vim não precisa andar. Vamos basear pelo nosso organismo. Pronto. Sim, Cada membro nosso, cada órgão tem uma função, não tem? sem dúvida. E uma tem que trabalhar de acordo com a outra. Ninguém faz nada sozinho. Você não pode comer demais, porque fica obeso. O obeso traz diabetes, traz isso, traz aquilo e tal. Até para você caminhar, você começa a ter problema. É verdade. Então, a vida é assim. Tá? Então, o nosso cérebro, que é o computador foi inventado daqui, Claro. do cérebro, e o cérebro tem diversas funções. Eu não estudei nada, mas é aquilo que a gente lê e vê pela experiência. Então, depois você tem o coração bombeando o sangue para todo. É, casa de máquinas, né? Olha que coisa, o que é Deus? Extraordinário. Mas como é que foi criado isso? Olha, são coisas. E a capacidade, é isso que eu quero chegar. Porque a gente procurar fazer errar menos. Errar menos. Não é para ser bonzinho. É porque vem o castigo. Vem porque todos nós somos dotados de uma força mental. Tanto é que você vê o exemplo de atletas, de cientistas. Agora mesmo, na pandemia, essa descoberta da vacina tão rápido. Mas isso o quê? Isso está nessa força aqui. Claro. São pessoas que mental. fazem coisa que inacreditável na área de esporte,
tudo que você pensar. Por quê? Por causa da força mental. Então, quando também a pessoa prejudica os outros, não estou dizendo que... Como eu sou errado na vida, eu sei. Todos né? nós temos uma parcela de erro. Lógico. Mas vamos procurar ser menos um pouco. Vamos errar menos. Porque isso é ser temente a Deus, que eu procurei desde criança. Sim. Que a gente ia no catecismo, minha mãe era católica, meu pai era evangélico. E então a minha prima, que faleceu há pouco tempo, ela era professora do catecismo. Quer dizer, ela ensinava para nós. E ela dizia, vocês não xingam, não faz isso. Não faz... dá um norte porque na vida, né? Deus castiga. E a gente ia no pomar do vizinho, não sei o quê, na laranjeira, pegava uma fruta e ninguém está vendo. Mas quando chegava em casa, o couro era certo, porque naquele tempo era assim. É verdade. Mas, gente, mas ninguém viu. Mas dizia assim, Deus está vendo. Sempre então, Deus tá vendo. gente tem que se procurar a trilhar por esse caminho. Porque você vê a ignorância, porque todos perdem. Você olha, hoje, por exemplo, um feriado. O feriado está fraco, os hotéis estão fracos. Por quê? Porque não se faz um trabalho com antecedência, como o turismo precisa que se faça. O turismo precisa com de uma planejamento e com integração. É verdade. Como nós temos no nosso organismo, com órgão, tem que trabalhar de acordo. Assim, no turismo, especialmente, eu vou te dar mais um exemplo rapidinho. Você olha, por exemplo, que é coisa mais extraordinária do que o futebol, que é uma equipe de futebol. Sim. Olha, o cara que inventou esse negócio. Lá o inglês que são os criou o ingleses. futebol. Gente, não existe individualidade ali. Tem que haver conjunto. Exatamente. Se não tiver conjunto, não se faz nada. Não. Ou aquele que pega a bola lá não sei aonde, vem fazendo um esforço danado de tal, ele é obrigado, porque ele não tem chance de chutar. Se chutar, vai chutar para fora. Tem alguém na frente, entrega para o outro que não fez nada, apenas vai empurrar a bola para o gol. É verdade. E o mérito de quem é? Daquele que fez o gol. Então, a natureza é isso. Deus, então, nós temos que fazer a coisa sem esperar reconhecimento. É verdade. Porque, eu fiz isso, fulano e tal, não reconhece. Então, mas é assim mesmo. Mas você faz para Deus. Claro. Basta fazer para Deus só. Não precisa fazer para mais ninguém. Acabou. É verdade. Assim como a mãe, a vida toda lutando com os filhos, os filhos mas quando o filho fez a Deus, não, minha mãe me ensinou, agora eu vou mudar. Maravilha. Conversando com o empresário Renato Marins, atual presidente da Associação Comercial e, lógico, né, membro de várias entidades e uma vida de sucesso. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Política. Na volta a gente vai conversar com o seu Renato para fechar o programa. Falando, claro, de política, foi candidato a prefeito de Cabo Frio, por pouco não se elegeu, fez um movimento, né? Nós jornalistas participamos disso. A gente já volta aqui no Política. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Ei, você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Muito bem, de volta com Política. Para você que ligou
o seu smartphone, a sua televisão, você que assiste nosso programa. Muito obrigado por sua audiência. Estamos conversando com o empresário Renato Marins, 82 anos de muita história, de sucesso, já ajudou muita gente, implementou várias empresas, ajudou. Não se pode falar em Cabo Frio sem lembrar da Remar, que é um prédio, é um ícone, e que foi idealizado por esse cidadão aqui, Renato Marins, que agora, claro que no política, como ele já falou nos blocos anteriores, a política, tudo na vida depende de um ato político. E nesse meio tempo, como é um empresário de sucesso, com bons exemplos, o senhor Renato Marins foi convidado a ser candidato a prefeito. Vereador ele nunca quis, sempre desistiu, mas a prefeito ele foi candidato e conseguiu se colocar entre os primeiros ali, nunca tinha participado, foi no PFL. Seu Renato, o senhor foi candidato a prefeito de Cabo Frio, já tinha essa ideia do MCR, que é um movimento de conscientização e renovação, tinha uma ideologia em relação a isso, e agora o seu Renato, de novo, está sendo sondado. Como é que está o coração do político Renato Marins? Aquilo que aconteceu da outra vez. Por que eu fui candidato? Porque, como eu falei, nós estávamos desenvolvendo aquele projeto do valão que tinha que concluir aquela parceria. E o sistema político, ele nos prejudicava e não deixou mesmo a gente fazer. Foi tanta puxa para trás, infelizmente, não sei por vaidade deles, acha que a gente quer aparecer, nós não queremos aparecer coisa nenhuma. Eu queria resolver o problema. Porque nós temos a obrigação de entender e resolver as coisas. A vida é assim. Porque a vida se constitui não em você viver, ganhar dinheiro para gozar a vida, não é isso. Gozar a vida é você servir. É uma consequência. Servir, trabalhar, é ter problema. Quem não quiser ter... Só tem um lugar que a pessoa não tem problema, depois que ele está no cemitério. Lá ninguém tem problema. O que então, já fizeram. Problema, então né? Ele ficou com paz. Nós que ficamos com problema. Então, a vida se constitui numa mudança. Uns vão, outros vêm. Que são os nossos filhos, assim como eu citei a natureza. Sem dúvida. Não é, da mata, que uma ave lança as suas sementes, os pássaros, às vezes, carregam a semente para longe, para lugares diferentes, e vai germinar aquela semente e vai manter a floresta funcionando. Então, quando o senhor lançou a semente da política, o senhor foi candidato a prefeito. E nós, jornalistas, cara, participamos dessa campanha, que foi belíssima, bem feita, com comícios, com todo o tempo que se tinha bons comícios, né? E agora, senhor Renato, o senhor está sendo sondado por vários partidos, o Brasil tem mais de 30 partidos. Como é que está o coração? O senhor já decidiu? Está em algum partido? Não está? Qual é a sua carreira política agora? Depois, por exemplo, que eu fui candidato... O senhor foi pelo PFL, né? Pelo PFL. Tivemos uma boa atuação, já faz o que, uns 30 anos, né? Não, menos 20 e tantos, não, mais 20 e tantos. 20 anos. Mais de 20. 20. Não, quase 30 anos, pode, Tá bom. É verdade. Então, de maneira que... Por quê? Porque a gente estava tentando, você começa a querer trabalhar junto com os políticos, com quem está lá no poder, para colaborar. Sim. Não é para trabalhar. O sistema é tão perverso que, às vezes, um governo tem bons ministros, bons secretários, bons não sei o quê, boas pessoas no seu professor, e depois coloca para fora e coloca gente que não tem nada a ver com conhecimento no lugar daquele. Quer dizer, durante aquele mandato, ou de acordo com aquelas coligações que é feito. Por que é difícil? Porque eles veem com essa história de partido. Não, você vai coligar, sai daí. Coligar o quê? Para fazer negócio? Moeda de troca? Então o seu voto é moeda de troca e é dessa forma que funciona. Vocês não sabem. E tanto é que não sou eu que estou dizendo, a realidade está mostrando as últimas eleições, cada vez mais você tem mais voto nulo, branco e abstenção. É verdade. Por quê? É pela rejeição do político, do sistema político, que as pessoas... Hoje nós temos toda essa mídia, e principalmente a internet, onde as pessoas já têm um outro conhecimento. Claro. Então ninguém engana ninguém. Então nós estamos num sistema que todos perdem. E no meu tempo me levou a ser candidato, e quando eu coloquei
no meu nome a obra saiu. Saiu uma parte, depois o outro prefeito que sucedeu, que foi lá e fez o restante. Não só o Canal do Braga, como fez aqui o Parque Bulli, como fez o Jardim Excelsior, como fez aquele canal lá Saiu tapando e os por aí valores. afora. Porque até então ele não entendia. Pensar, isso é um canal de dreno, não pode, não sei o quê, vai encher se chover, vai não sei o quê, e a gente fica naquela desgraça. E outra coisa, que na minha candidatura também nós mudamos muita coisa e as pessoas às vezes não observam. Que era o quê? Antigamente só se fazia obras onde tinha eleitores. Então o dinheiro saía do turista, da parte dos imóveis que pagam maiores impostos, para as periferias. Não é que a periferia não precisa de obra, mas aonde que é, como diz, que é a galinha dos ovos de ouro, ficava Tem que a arrumar, mercê. tem que arrumar E a casa para depois, receber na as minha visitas. entrada, nossa, você participou? Na nossa campanha, isso foi mudado porque nós defendemos a ideia que precisava, primeira coisa, trabalhar o turismo. Sem dúvida. Porque é a máquina nossa, é a máquina que produz. A Vamos indústria falar do do turismo pão? é uma das maiores do mundo. Exatamente, que você tem que cuidar bem das máquinas, aonde depois se aplicou. Aliás, O o dinheiro seu do Renato, turismo. durante a campanha, o seu Renato disse num comício, né, o seguinte, que as pessoas estavam todo mundo mamando na teta da vaca, e alguns queriam Vaca velha. queriam fazer Leite churrasco da quadrazinho. vaca. O churrasco que você vai porque fazer a uma vaca vez já só. não- E o churrasco que você vai fazer uma vez só, quando na Uma vez. verdade tem que Exatamente. manter a vaca viva, né? É isso? Exatamente. Tratar dela, como nós temos que tratar, como um marceneiro, um profissional, ele tem que cuidar muito bem das suas ferramentas. Sem dúvida. Seu Renato, a gente daria uma edição especial, uma minissérie, né, com toda a história que esse cidadão tem. Seu Renato, chegando no final do Política, tem aquela câmera ali, tem 1 minuto para o senhor se dirigir. Lógico, o senhor Renato já voltou para a política, já está conversando com alguns partidos, né, eleição ano que vem, mas ele já está trabalhando, já é presidente da CIA, tem um excelente projeto de retomar a turística na baixa temporada. Você vai ver aqui no Canal 10 em outra edição. Seu Renato, 1 minuto para o senhor dar as suas despedidas, suas considerações finais e deixar o seu recado, como o senhor sempre deixa Eu de otimismo. gostaria de dizer, principalmente a todos, as pessoas, principalmente os empresários, pequenos empresários, microempresários, que nesse projeto aí da baixa temporada nós temos as associações de classe, inclusive temos a associação dos barraqueiros de praia, além de todas Tem mais de 40 entidades aqui, né? Não, são 20, por enquanto 28 entidades, aonde na primeira reunião, que foi há uns 15 dias atrás, nós tivemos a presença de 14 entidades, 18 pessoas, representando 14 entidades, que são 14 presidentes de entidades de classe. A Associação de Hotéis, além da Associação Comercial, a Secretaria de Turismo, o Sindicato do Comércio Varejista, o Sindicato da Construção Civil, alguns prestadores de serviço, o sindicato, a Associação dos Motoristas de Táxi, enfim, a Associação que move a sociedade. Da náutica, né? Dos barcos, de passeios náuticos. Tivemos aqui 14 entidades que, inclusive, esse papel aqui, ele tem, vou mostrar aqui na câmera, Sim. que ele tem, chega a estar velho de tanto andar para baixo, para cima, já mais de ano, pegando, conversando com cada um dos diretores, presidentes de entidade, e que inclusive assinaram aqui de participar desse projeto. Tivemos também o SENAC presente, vão fazer parte desse projeto também o SEBRAE, a Câmara de Vereador, através do seu presidente, o senhor Miguel Alencar, e o prefeito de Cabo Frio assinou aqui também, porque é todo mundo junto. Porque, como eu falei, nada funciona se não houver integração. E o turismo, ele é uma atividade que só se faz com a integração. Não adianta você fazer um projeto
de eventos se você não tem divulgação ou se não tiver restaurante. E nós estamos numa cidade maravilhosa, com toda a estrutura de comércio de rua, comércio de shopping, hotéis, aeroporto internacional, rodovias, gastronomia, restaurante, bares muito bons. Tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E por que não funciona? Porque falta esse entendimento, a gente aprende o que o mundo todo faz, e muitas cidades que dão certo no Brasil, que não tem o que nós temos, não tem 30% da potencialidade nossa de beleza e de localização, enfim. E esse projeto é para abranger as pessoas que estão a cerca de 250 quilômetros para baixo temporada, porque hoje na vida, todos nós, talvez, temos menos tempo e menos dinheiro. Claro. E a disputa hoje é muito grande. Então, quem oferecer o melhor trabalho, e o projeto, então, ele implica nisso. Aonde dormir, aonde se divertir, aonde ser socorrido, se precisar um socorro médico, segurança, mobilidade urbana, mexe com tudo. Como eu falei, que tudo para funcionar bem, citei o exemplo do nosso corpo humano, que um órgão trabalha de acordo com os outros. E assim, e no turismo, uma atividade ainda mais complexa, porque nós temos que trazer a pessoa com as suas próprias pernas. Então, eu agradeço a você, aqui, a nossa TV, esse canal, esse programa seu, que de vez em quando estou assistindo. Obrigado. E muito obrigado a todos vocês. E depois é o seguinte, vamos para a luta. A vida é de luta. E digo mais, sem desenvolvermos o grande negócio nosso, que é o turismo, a gente não tem como ser comerciante de cabo frio. E deixo um abraço, e aí sou solidário com todos os comerciantes, eu sei o que estão passando. E eu estou passando por isso. Eu, com a minha idade, com a minha experiência, nunca passei uma crise tão grande como é. E nós não estamos vendo a solução. A solução está aqui. E se nós não desenvolvermos a nossa atividade principal, o nosso futuro é um futuro disso aí para pior. Infelizmente. Então, gente, vamos à luta, vamos acreditar, e depois eu vou precisar que as pessoas se filiem, pagando aí qualquer coisinha, ajudando. Vamos tirar a associação. É uma entidade que fez agora 92 anos de fundação e que muitos trabalhos tem feito, tem servido a nossa comunidade. Então, gente, é através da organização das entidades de classe e da nossa perseverança e da nossa união, e é nas crises que nós temos que estar mais juntos. É verdade. Mais juntos e acreditando. E porque que tudo é possível na vida. Então, muito obrigado a você. Aí, até uma próxima. Se Deus quiser, como o Valmir já falou, teremos outros, se Deus quiser, outros programas. Muito obrigado. Até breve. A gente sempre fala aqui no Política, né, que nossos convidados já ficam agendados para uma próxima oportunidade, porque tem muita história para contar, tem muita coisa para ensinar e muita luz para mostrar o caminho do sucesso e o caminho que a política pode ajudar cada um de nós. Agradecer aqui a secretária executiva Elaine, que está há mais de 4 anos aqui com o seu Renato, né, sempre presente, sempre ajudando. Enfim, obrigado pela presença, Elaine, obrigado pela ajuda. O Política vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência. Até a próxima.